Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que sempre nos mantém fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor. Todo aquele que nasce de novo reivindica a natureza divina, vive segundo o reino dos céus e não segundo o padrão deste mundo. A palavra diz que através daqueles que alcançam uma mentalidade em Cristo, são renovados, são transformados, nova criatura que não retrocede como que outrora, mas antes está sempre a fazer a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Aonde os seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Assim ele nos ensina, assim como ele tem cuidado de nós, o grande eu sou, a estrela da manhã, aquele que já dizia antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim nos ensina o Senhor. Fiel e verdadeiro aquele que nos sustém, aquele que nos mantém, sempre nos ensina que fugis de toda vanglória, assim como não estribais no vosso próprio entendimento. Porque ele não divide com aqueles que se gloriam na carne aquilo que ele é riquíssimo, mas é um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós e nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade daqueles que não têm altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem fome, nem nudez, nada que nos aparta do amor de Cristo. Antes vestido do linho fino, linho da justiça, através da condução do seu Espírito, nos mantém nas boas obras. Obras de justiça, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo. A palavra diz: ao homem está ordenado viver somente uma vez, e depois disso participar a sua alma do tribunal de Cristo. O último inimigo, a morte da alma, assim a palavra diz, aqueles que são reprovados. Mas aqueles que são aprovados, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Aqueles que passam pela primeira morte não estão mortos, estão dormindo em Cristo, porque até os mortos ouvirão a sua voz, aquele que é fiel e verdadeiro e nos sustém à destra da sua justiça. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem sempre preparando a vontade do seu Senhor. Bem-aventurados sois aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhando, fazendo a sua perfeita e agradável vontade. Por isso, andai sempre segundo as veredas da justiça, em retidão, em integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, sempre na perseverança daqueles que estão com o coração contrito e arrependido. Ele disse: vim buscar pecadores e não justos. A alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso.
ele faz separação da luz das trevas. Aquele que está unindo o povo numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mentalidade, aqueles que buscam estar corpo, alma e espírito incorruptível. Assim como o Senhor diz que Ele é o único justo, mas por justificar os chama de justos que florescerão sobre a face da terra, mas os ímpios perecem dia após dia por falta de conhecimento e negligência no ensino, assim como os escarnecedores e zombadores que conheceram, e a palavra diz: melhor seria não ter conhecido e agora dar as costas aos santos mandamentos. O que resta, o sopro da sua boca que os vence dia após dia, uma espada a ponto de dividir a alma do espírito, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa retê-lo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.